Olá! A partir de agora, vamos lançar uma série de vídeos de relativamente curta duração e vamos falar sobre diagnósticos através de curva de performance de bomba centrífuga. Hoje, nesse primeiro caso, vamos falar o que ocorre com a curva da bomba centrífuga vertical de eixo prolongada ou elétrica submersa se houver vazamento na coluna. Estamos falando mais especificamente de um caso parecido como esse. Essa bomba, ela trabalha submersa, a coluna mergulhada, boa parte da coluna mergulhada no interior do líquido, e pode ocorrer devido a um problema de corrosão galvânica ou fixação da junta entre flanges, pode haver um vazamento. Esse vazamento vai comprometer o desempenho da bomba centrífuga. Ou seja, como vamos visualizar a bomba após a questão do vazamento, vai impactar diretamente no desempenho da bomba, é claro. Quando nós temos um vazamento, normalmente a vazão resultante desse furo, né, tem uma proporcionalidade com a raiz do ΔP. Ou seja, o ΔP é o quê? É a pressão interna do líquido no interior da tubulação, no mesmo nível que se encontra o furo, ok? E a pressão externa, ou seja, para onde esse fluido está vazando efetivamente. Então, esse vazamento pode ser para a atmosfera ou pode ser até para o interior do líquido mesmo. Então, o ΔP, que é a diferença entre a pressão interna e a pressão externa. Então, esse vazamento é uma função da raiz do ΔP. Então, visualizando aqui como é que nós observaríamos, então, o desempenho do bombeador com o vazamento marginal aqui, que estamos chamando de Q índice V aqui. Então, está havendo vazamento nessa coluna. Aqui está a bomba, né? A bomba está aqui, perdão. Aqui a caixa angular, o motor que aciona a bomba. E estamos fazendo a leitura, então, da pressão de descarga através desse PI aqui, ó, o PI da descarga. Mas se eu quiser, então, fazer uma leitura correta do head dessa bomba, ele é resultado de quê? Da pressão de descarga da bomba nessa vazão, dividido pelo peso específico do líquido, mais a altura que vai da lâmina d'água até o centro do manômetro que eu estou fazendo a leitura. Então, o head da bomba é definido dessa forma aqui. Ok? Só que sabemos que, em função desse vazamento, essa leitura está sendo menor do que ocorreria se a bomba tivesse nova, standard, teríamos uma outra condição. Então, como é que essa questão do vazamento então impacta na curva da bomba? Está aqui o impacto. Então, aqui eu tenho uma curva da bomba original, como se ela não tivesse furo, tivesse feito a leitura correta da bomba, a bomba standard, sem problema de furação. E na parte de baixo eu tenho uma curva que é resultado da leitura da bomba com vazamento, ok? Então, a bomba com vazamento, eu estaria verificando essa leitura aqui na parte inferior. E uma coisa interessante de se observar é que, à medida que a vazão aumenta, essa diferença da curva vai reduzindo, ok? Então, à medida que a vazão aumenta, pelo fato da curva ser inclinada descendente, a pressão também está reduzindo e, dessa forma, as diferenças estão reduzindo. Então, a vazão de vazamento é dada por essa forma, como já falamos. Então, o QV é um K raiz de ΔP. Tá? Então, quanto maior o ΔP, maior o vazamento. Então, na condição de Schutoff, onde a pressão é máxima, a diferença de uma curva para outra é resultado exatamente dessa vazão que ocorre. Então, no Schutoff da bomba com vazamento, eu tenho um vazamento equivalente a esse valor que nós estamos vendo aqui. À medida que eu vou aumentando a vazão, essa diferença vai reduzindo. Então, essa diferença das vazões significa exatamente a perda que eu estou tendo na coluna em função do vazamento, devido ao furo, ou uma folga nos flanges, entendeu? Então, o que acontece é exatamente isso. Então, é um diagnóstico interessante de se fazer. Você não vai ver problema de cavitação,
para comprometer. Se não houver nenhuma indicação de cavitação, esse resultado aqui é altamente satisfatório. E você pode prever que está havendo, então, um furo na coluna. Então, eu queria agradecer aí pelo primeiro vídeo dessa série que vamos apresentar a partir de agora.